Senhor, aqui está a tua serva que orou, se preparou, e nós pedimos que o Senhor esteja usando ela como um instrumento nas tuas mãos, ó Pai. Fale através dela, que ela não fale dirigida por si mesma, aquilo que ela tem vontade de dizer, mas que ela seja dirigida por aquilo que o Senhor tem vontade, Senhor. Usa ela como um instrumento nas tuas mãos, ó Pai. Fale através dela, e que todas as pessoas aqui estejam com o coração aberto, a mente aberta para ouvir a tua palavra, Senhor. Nós colocamos este local debaixo da proteção e da unção do sangue de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Então, hoje nós vamos falar sobre Jonas. Daí eu já convidei as crianças para me ajudar, né? Eles começaram a pregar. E só que antes de trazer a palavra, repartir com os irmãos, eu queria contar uma história, rapidinho. Uma história que muitas pessoas conhecem, só que eu fiz uma adaptação. É a história de uma formiga e uma cigarra. A formiga e a cigarra. Eu coloquei o nome da formiga de formiga prudente e da cigarra de cigarra à toa. Quem conhece aqui a história da formiga e da cigarra? Muita gente conhece, né? Só que eu vou fazer uma nova versão, assim como eu falei. A formiga, como ela era bem prudente, ela levantava bem cedo, trabalhava, pegava todo o alimento possível e levava para sua casinha. Ia estocando para o inverno. E a cigarra só cantava. Cantava, e a formiga trabalhando e a cigarra cantando. E a formiga por muitas vezes se indignava. Ficava muito brava. E a cigarra não estava nem aí. A cigarra estava levando a vida da melhor maneira que ela achava que é. Só cantando e tocando seu instrumento. Cantando e não fazia mais nada. Mas eu não vou terminar essa história agora. Eu só quero que os irmãos guardem no coração até esse pedaço. A formiga trabalhava, estocava seus alimentos, só que ela ficava injuriada porque a cigarra não fazia nada. A cigarra só cantava. Vamos entrar agora na mensagem, né? Vamos falar de uma narrativa muito importante da Bíblia, que é a passagem de Jonas. Só que eu não vou contar aquela passagem que todo mundo conhece, que Jonas foi chamado por Deus, e ele ficou com medo, ele fugiu, pegou o navio, foi para Tarsis. Daí aconteceu uma grande tempestade, daí ele foi lançado ao mar, e o grande peixe engoliu ele e depois vomitou na praia, em Nínive. Eu gostaria que todos abrissem a palavra no... Ah não, irmãos, só um momento. Antes da gente entrar no versículo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre Jonas, quem era Jonas, e sobre a cidade de Nínive, mas é um resumo muito rápido, tá? Quem era Jonas? Jonas era um hebreu da Galileia. Ele foi um profeta muito conhecido em Israel. Ele profetizou sobre as vitórias militares do rei Jeroboão, que consta lá em 2 Reis 14:25. Dos 12 profetas menores, ele foi o quinto. Em alguns manuscritos do Novo Testamento, consta que Jonas foi o pai de Simão Pedro. Isso eu não sabia. Mas tem uma referência, fazendo uma relação, lá no livro de Mateus 16:17, em que Jesus fala assim para Simão Pedro, o chama de Bar Jonas, que em aramaico significa filho de Jonas. Quando é colocado Bar na frente, significa filho. Então, consta que Jonas era pai do apóstolo Simão Pedro, tá? Jonas, ele recebeu uma ordem de Deus e ficou muito perturbado e temeroso. Ele foi chamado para proclamar a destruição, não o arrependimento de Nínive. Ele foi chamado para proclamar a destruição. E seria a destruição de uma cidade terrível. Terrível.
Nínive era a capital da Síria, uma cidade muito grande que ficava à margem oriental do rio Tigre. O irmão pode colocar lá para mim? Era um amontoado de vilarejos, né? Imagina aquela cidade assim, um monte de casinha uma em cima da outra. Só que era uma cidade muito importante. Ela ficava bem no meio das rotas comerciais, né? Então, todas as caravanas, toda a riqueza que era trazida do Oriente ao Ocidente passava por Nínive. E isso fez de Nínive uma cidade muito grande. Também era conhecida como cidade de ladrões, porque era uma prática natural entre o povo daquela cidade. E também era muito conhecida pela forma que recebia os seus visitantes. Eles torturavam os visitantes e as pessoas que não agradavam a eles. Então, relatando um pouco disso, da cidade de Nínive, de quem era Jonas, e de como o povo de Nínive recebia as pessoas, já deu para saber um pouco por que Jonas teve tanto medo quando ele recebeu a ordem de Deus para ir lá pregar a destruição. O medo se apoderou dele e no seu íntimo era como se ele tivesse sido condenado à morte, pelo que se ouvia falar da cidade. Pois ele já tinha sentido a dor da perda de entes queridos. Aquele povo também tinha matado algumas pessoas da sua família. E Jonas tentou fugir, mas o próprio Deus colocou na sua missão. E após ele ter pregado por 40 dias, Jonas queria ver a destruição daquele povo. Aquele povo era considerado um povo terrível. E Jonas já tinha marca no seu coração em relação àquele povo. Um povo que cerrava as pessoas ao meio. Um povo que jogava óleo fervente nas pessoas. Um povo que tirava a pele das pessoas, a pessoa ainda viva. Eles torturavam da pior maneira possível. E eles faziam pirâmides das cabeças das pessoas. Matou e ia amontoando como um troféu. Tudo em nome dos deuses pagãos. E não é muito diferente de alguns lugares que a gente vê por aí. Assim como agora Nínive é a cidade de Mossul, no Iraque, nós costumamos ver alguns vídeos de como eles torturam muitos cristãos, torturam muitas pessoas. É quase da mesma forma. Eles mutilam, eles torturam, eles arrancam as unhas, eles faziam muitas coisas terríveis e continuam fazendo até hoje. Tá, com tudo isso que eu falei sobre o povo, sobre o medo de Jonas, sobre Jonas ter ido lá, proclamado a destruição, e sobre ele ter desejado ver a destruição daquele povo, alguma coisa aconteceu. Ele pregou 40 dias e se retirou. E ficou assistindo a destruição daquele povo. Mas algo aconteceu. Ao ouvir que o profeta proclamava, o povo se quebrantou e se arrependeu verdadeiramente. E até o rei se vestiu de pano de saco e se humilhou diante do Senhor. Eles creram na mensagem do profeta e tiveram um arrependimento genuíno. E a misericórdia e a compaixão do Senhor os alcançou. Isso acontece comigo e com você. Isso acontece comigo toda vez que eu peco, toda vez que eu me encontro no erro e eu tenho um verdadeiro arrependimento. Aquele povo se arrependeu ao ouvir a mensagem que iam ser destruídos, e Deus os alcançou. O quebrantamento daquele povo tocou o coração do Senhor. Amém? Jonas se indignou, porque ele queria ver a palavra que ele pregou 40 dias acontecendo. E não aconteceu. Nós podemos ver no versículo 5. Então Jonas saiu da cidade e se assentou ao oriente dela, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ele ficou no camarote assistindo.
ficou na arquibancada ali. Quantas vezes esse sentimento também não vem no meu coração? De ficar só na arquibancada, vendo o que acontece na vida daquelas pessoas que muitas vezes me machuca, que muitas vezes eu não gosto, que muitas vezes faz mal para mim, que muitas vezes eu não vou com a cara. Quantas vezes eu não fico na arquibancada querendo assistir o mal do meu próximo? Isso não é com as pessoas que estão lá no mundo, porque para isso é normal, para eles é normal. Mas entre o povo de Deus isso não é normal. Jonas tinha feridas no coração, porque a família dele, algumas pessoas que ele conhecia, havia sido marcadas por esse povo. E também pelos comentários. Muitas vezes a gente assiste notícias no jornal que a gente fica indignado. Esses dias passou um vídeo no jornal sobre um rapaz que estacionou o carro e ficou na esquina esperando uma moça. Ficou esperando qualquer moça que passasse. Mas infelizmente ia caminhando na direção dele uma moça de 18 anos, mas era bem magrinha, pequenininha. Esse homem simplesmente pegou ela, colocou dentro do carro e violentou ela por meia hora. E foi filmado. E colocaram em todos os jornais. Daí passou um tempo, prenderam o rapaz. No coração da gente que assiste, cria uma raiva. E eu não estou falando só de mim, não. Muitas vezes assistimos coisas que o nosso coração julga como injustiça, que gera uma revolta dentro da gente. Mas esse sentimento não vem de Deus. Não podemos ficar como espectadores. Eu não posso ficar como espectadores esperando ver o mal acontecer na vida do meu próximo. Jonas murmurou e desejou a morte. Ele desejou a morte porque a cidade não foi destruída. Só imagina, irmãos, você ficar revoltado porque você não viu acontecer aquilo que você queria na vida do seu irmão. Porque eu não vi. Eu até estava conversando com a Valéria, eu falei de manhã, mas eu vou repetir à noite, né? Falei que eu ia te usar. É a mesma coisa de Deus falar assim para mim lá na minha casa: Nice, avisa a Valéria que ela vai morrer. Ou que vai acontecer alguma coisa ruim com ela. Daí eu chego para ela e falo: Valéria, ó, você vai se dar mal, hein? Valéria, vai acontecer isso, isso e isso. Daí eu fico lá no meu canto ali do banco só olhando, ó, só esperando a Valéria se dar mal. Vai acontecer. Vai acontecer. Em vez de eu buscar alguma forma de poder ajudar a Valéria, de poder ajudar ela a crescer, a mudar e que nem aquele povo, eles mesmos ouviram a mensagem do Senhor, se quebrantaram e o Senhor os alcançou e libertou. Às vezes nós sozinhos não vamos conseguir mudar o nosso coração. Às vezes nós vamos precisar dos nossos irmãos para mudar o nosso coração. E diante de tudo isso, eu quero enfatizar o versículo 10 e o versículo 11 de Jonas, que fala assim: E disse o Senhor: Tivesse tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste nem fizesse crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Ele teve mais amor à aboboreira que cresceu, que tampou o sol, deu um refresco para ele, e que no outro dia morreu, do que 120 mil homens. A vida daqueles homens não significavam nada, mas uma planta que nasceu num dia e que morreu no outro era mais importante. Quantas vezes eu valorizo mais coisas do que pessoas? Quantas vezes eu dou mais valor a algumas situações
do que pessoas. Eu até usei de manhã o exemplo do celular. Às vezes tem um amigo ali querendo desabafar, falar alguma coisa para mim, ou qualquer outra pessoa, e eu tô ali no celular. Meu celular é mais importante. A mensagem que alguém vai mandar para mim é mais importante do que aquele momento. Muitas vezes meu programa de TV é mais importante do que eu ir visitar um irmão. Muitas vezes um passeio em algum outro lugar é mais importante do que eu dar uma ligadinha para o meu irmão e falar assim: você está bem? Eu estou falando nisso porque a palavra de Deus está me alcançando primeiro. Porque eu preciso mudar. Porque eu sou falha. Até usei um exemplo de manhã de uma amiga minha que o marido dela tinha falecido, faleceu agora há pouco tempo, e que ela estava me convidando para ir lá visitar ela. E no dia que eu tinha marcado para visitar ela, o que eu fiz? Eu fiquei assistindo um programa de TV. Eu não posso valorizar mais as coisas, as situações, os lugares do que as pessoas. As pessoas é que são importantes para Deus. Você que é importante para Deus. Não a situação e não as coisas. Esses versículos, eles são bem claros para mostrar a diferença entre o meu sentimento, que é falho, o sentimento humano é falho, do sentimento de Deus, o sentimento de compaixão de Deus. Esses versículos, eles ressaltam o amor de Deus. Ele mostra o amor de Deus àqueles que nós condenamos. É muito fácil falar sobre evangelismo. Vamos lá evangelizar, lá na catedral, lá não sei na onde, na 10 de dezembro. Vamos evangelizar. Palavras são fáceis, mas a ação, a atitude, não. A palavra amor, eu amo você, ficou muito fácil de falar. A palavra amor é fácil falar, mas é difícil de praticar. Hoje em dia você vê lá no Face, você vê em todo lugar: eu amo você, ô Valéria, eu amo você. Mas por dentro de mim eu posso ter outro sentimento. Deus é amor. Nós temos que buscar esse amor que vem dele. Temos sentimentos falhos, supérfluos, e muitas vezes focamos esses sentimentos em coisas e situações passageiras. Daí eu repito o versículo 6 que fala assim: e fez o Senhor Deus nascer a boboreira e subiu por cima da cabeça de Jonas, para que fizesse sombra à sua cabeça, a fim de livrar do enfado. Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Gerou uma grande alegria no coração dele por causa daquela planta. Mas logo a boboreira se secou e ele ficou indignado. Já Deus tem compaixão. Graças a Deus que Deus tem compaixão. Até quando naquela passagem de Davi, em que Davi peca e Deus coloca opções para ele, entre ele cair na mão de Deus e cair na mão dos homens. Davi escolheu cair na mão de Deus, porque ele já sabia da diferença. Que Deus, ele pune sim. Ele corrige, mas ele corrige com amor. Agora já o homem é cruel. O nosso coração é cruel. Quando estamos com raiva, quando eu estou com raiva, chuta cachorro, chuta porta. Só que graças a Deus, Deus está operando muito em mim. Ele tem me mudado muito. E é isso que eu tenho que buscar a cada dia. Tenho que buscar ter esse sentimento. Isso nos faz refletir sobre o tipo de sentimento que temos em relação ao nosso próximo, aos nossos familiares, às pessoas da igreja e às pessoas que estão por aí na sociedade. Vamos colocar aqui em relação às pessoas da igreja. Quantas vezes as pessoas que estão aí do nosso lado, porque não é porque estão sentados aí nesse banco que não erra, que não passa por problemas, que não sofre. Não é porque eu e você sentamos no banco na igreja no sábado, no domingo, nós somos perfeitos e santos. Nós temos que buscar a santidade de Deus, mas nós não somos, nós temos que buscar. E nessa falha, nessa nossa vida falha,
nessa nossa luta que nós temos até o dia que o Senhor Jesus vir nos buscar, nós temos que ter essa ajuda. Eu preciso do Lucas, o Lucas precisa da Maria, a Maria precisa do pastor Ricardo, o pastor Ricardo precisa da Stephanie. É uma corrente, o Senhor nos chamou para ajudar um ao outro. Nós fomos chamados para isso. Eu tenho que se importar com o meu irmão que está sentado no banco. E não se indignar com aquilo que o Senhor dá para ele. Às vezes o Senhor abençoa o irmão, a gente olha e fala assim: nossa, por que para ele e não para mim? Eu tenho orado mais, eu tenho buscado mais. Porque só ele que ganha e eu não. Eu mereço também. Nós não somos merecedores de nada. A graça do Senhor nos alcançou. Graças a Deus por isso. Em relação aos nossos familiares, quantas vezes na nossa família não tem intrigas, não tem pessoas doentes, pessoas precisando da nossa ajuda? Quantas vezes eu e minha irmã já tivemos desentendimentos e você fica com raiva, fica desejando mal, né? Quem aqui já desejou que o irmão morresse? Eu já desejei que a minha irmã morresse. Em um momento de briga e de raiva. Hoje eu amo ela, eu amo a minha família, porque foi presente de Deus na minha vida. Além de todas as pessoas que o Senhor coloca na nossa vida que são presentes, a família é algo especial, porque a família é um plano de Deus. A família é um plano de Deus. E nós temos que amar e perdoar e fazer conserto com os nossos entes queridos, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os tios, com os avós. Porque o Senhor, se o Senhor chegar hoje e nos recolher, e daí? Daí acabou. Não entra, eu não entro porque eu estou de mal do meu irmão. Eu não entro porque eu estou magoada. E os de fora, em relação aos de fora? Quantas vezes a gente olha as pessoas que estão lá fora? Muitas vezes pregamos sobre evangelismo, mas muitas vezes a mesma boca que fala que vamos evangelizar, vamos amar, é a mesma boca que lá fora pega e fala assim, ó, nem chega perto dele, é um drogado. Ficamos assistindo, como eu falei de manhã, o drogado ser morto pelo dono da boca. O estuprador tem que cair na cadeia mesmo e ser morto. O bêbado tem que beber até morrer. Quantas vezes isso não passa pelo nosso coração, pelo meu coração? Aquele que rouba tem que ir preso. São os pecadores. São os povos terríveis de Nínive. E nós somos Jonas, pessoas escolhidas por Deus. Pessoas que Deus chamou para proclamar o amor dele. Mudou, a situação mudou. Deus não nos chamou para proclamar a destruição, para falar Deus chamou eu e você para algo muito importante, que é proclamar o amor dele, a salvação dele, e alcançar esses perdidos. Muitas vezes os perdidos estão aqui, sentados no nosso banco todo culto. Muitas vezes nós erguemos as mãos, cantamos louvores, dobramos nossos joelhos, mas dentro da gente só Deus sabe. Então eu tenho que sondar o meu coração em relação à minha vida, em relação ao meu tratamento com o irmão da igreja, em relação à minha família, o meu relacionamento com a minha família, em relação ao meu relacionamento com o povo lá fora. E se um drogado entrasse nessa igreja agora? Se um cara que todo mundo aqui, por exemplo, conhece, um estuprador, esse cara é um estuprador, não senta perto dele. Quantas vezes bêbados entraram dentro dessa igreja? Uma vez essa fileira estava lotada, sentou um bêbado aqui na frente, muitos se afastaram dele. E se Jesus estivesse aqui, Jesus ia sentar do lado dele, Jesus ia abraçar ele, Jesus ia falar com ele, ia dar vida nova, ia restaurar. Jesus não está aqui, mas ele está aqui.
em mim e você. Jesus tem vida, tem restauração, e Ele quer usar a minha vida e quer usar a sua vida. Amém? Qual o nosso sentimento em relação a isso? Deus nos ama, mas odeia os nossos pecados. Por muitas vezes temos sentimentos de Jonas. Ficamos assistindo à destruição de muitos e desejando o mal. E até mesmo eu coloquei aqui porque eu já vi muitas brincadeiras em relação a isso, sabe? Aquela famosa frase da vingança gospel. Tipo, você não gosta do irmão, eu não gosto do irmão, daí eu falo assim, eu vou orar para Deus fazer justiça na vida dele. Isso é mandinga. Mandinga, catimbó, macumba, qualquer nome. É pecado de feitiçaria, rebelião. Você deseja o mal contra o seu próximo, mas de uma maneira gospel. Maria, eu não gosto de você, então vou te colocar nas mãos de Jeová. Você vai ver só o que Deus vai fazer com você. E fica esperando. Daí a Maria fica doente e fala assim, ó, Jeová está fazendo justiça para mim. Isso acontece. E nós desejamos de alguma forma limpar o mundo de toda sujeira. Queremos a destruição de tudo aquilo que nós não aprovamos. Tudo aquilo que eu não aprovo, ou eu desejo me livrar, ou eu desejo destruir. Deus, Ele odeia as nossas ações malditas contra o nosso próximo. É forte a gente ouvir essa palavra. Ações malditas contra o nosso próximo. Tudo aquilo que não é bendito, tudo aquilo que Deus não abençoa é maldito. Vem de maldição. Deus odeia os nossos pecados, mas Ele ama. Deus nos ama. E Ele quer salvar a nossa alma. Ele quer vida em abundância para mim e para você. E diante de tudo isso, eu digo que nós podemos ter esse mesmo sentimento de compaixão do Senhor. E como que eu posso ter? Em primeiro lugar, eu posso dizer que eu posso ter esse mesmo sentimento de compaixão, tendo a certeza que Deus me chamou para algo especial, algo muito importante. E o que seria isso? Eu acabei de falar. Proclamar o amor de Deus a todos aqueles que precisam. Não importa o contexto. Não importa onde você mora, não importa a roupa que você veste, não importa a família que você tem. Deus, Ele olha para você e Ele te ama e Ele te quer do jeito que você é. E Ele quer te usar para levar o mesmo amor a outras pessoas. Deus nos chama para mover, para trabalhar, para anunciar a salvação. Deus nos chama para se mover e trabalhar. Pensa comigo, eu tenho dado parabéns, assim, não exaltando o humano, mas eu fico muito feliz de ver o trabalho da Natália e da Larissa. Elas trabalharam muito por esses dias, o Vitor, o Léo, para fazer IBF para as crianças. Eles pregaram o amor às crianças, levaram a palavra de Deus às crianças. E tudo começa lá, ó. Vinde a mim as crianças. Se você traz a criança na igreja e ela continua indo na igreja, ela continua aprendendo da palavra, ali ela vai crescendo e ela vai se tornar um homem de bem, uma mulher de bem, um homem e uma mulher de Deus, e ela vai repassar isso. Deus nos chamou para trabalhar, para se mover. Eu achei maravilhoso. Quando eu resolvi, assim, Deus tocou no meu coração. Tudo começou com um devocional que eu fiz um dia, foi gerando, foi crescendo. Deus foi trazendo muitas coisas no meu coração em relação a Jonas. Na hora me veio as crianças apresentando aqui na frente, já tinha outras coisas também, sabe, a igreja viva. Deus chamou essa igreja para ser uma igreja viva, não uma igreja de zumbis. Deus não quer zumbis na obra dele. Deus deseja um povo vivo, um povo com amor.
Um povo que se movimenta. É lindo ver a igreja se movimentando no louvor. É lindo ver a igreja se movimentando em relação às visitas. É lindo ver a igreja se movimentando em favor até mesmo da cesta básica, um alimento que você traz, um copo de água que você traz. Hoje nós chegamos lá em frente à igreja do BH, tinha um monte de lixo assim na frente, que eu acho que o cachorro virou, sabe? A Valéria catou a pazinha, o Lucas pegou uma coisa, o outro pegou um saco de lixo, todo mundo se movendo. É simples. O que é você catar um lixo na porta da igreja? O que é você pegar um copo de água para um irmão? É simples. Mas é trabalho. E através do trabalho você demonstra amor. É amor de Deus, é a compaixão de Deus para alcançar o próximo. Se nós nos ocuparmos com as coisas de Deus, nós deixamos de se importar com as outras coisas. Eu falo isso pra mim assim, porque eu sou muito ansiosa. Eu tenho uma mania assim de, se alguma coisa vai acontecer mês que vem, eu já fico assim, agitada e pensando em um monte de coisa, e pensando em resolver problemas, e pensando nisso, naquilo. Às vezes vem uma pessoa, fala uma coisa pra mim e gera isso, gera aquilo. E eu paro de pensar nas coisas de Deus. Se eu me ocupar das coisas de Deus, as outras coisas vão se resolvendo. Que nem essa semana eu fiz um intensivão, assim, que nem a Valéria já pregou sobre Jonas, outras pessoas também já pregaram sobre Jonas. Jonas é 4 capítulos, é um livro maravilhoso que dava para ficar pregando aqui por muitas horas. Eu pensei tanto em Jonas esses dias que as outras coisas foram ficando. Eu não passei no vestibular, reprovei, infelizmente. Fiquei triste, dei uma chorada lá, mas eu tinha que pregar hoje. Então a minha cabeça se ocupou e eu não tive tempo de curtir uma depressão por causa do vestibular. Eu não tive tempo, porque a minha cabeça estava aqui, ó. Meu Deus, domingo vai chegar e eu tenho que falar da palavra de Deus, eu tenho que ir, perguntava para um e conversava com o outro, sabe? E veio muitas questões na minha cabeça. Então, quando a gente se ocupa das coisas, sobre as coisas de Deus, as outras coisas vão se resolvendo. E quando nós buscamos ter esse sentimento de compaixão, de amor de Deus, nós passamos a olhar as pessoas de outra forma. Nós passamos a olhar as pessoas com a visão de Deus, com o amor de Deus. E nós podemos ter esse mesmo sentimento de compaixão de Deus, nós temos, buscando o essencial. E o que é o essencial? O essencial é o amor. Estou falando muito sobre amor, falei muito sobre amor de manhã, mas o amor é essencial entre o povo de Deus. Porque é a partir de nós que o amor vai se espalhar. E não é somente em campanhas, em vigília. Não, esse amor tem que ser diariamente. Nós temos que buscar diariamente. Buscando o amor que vem de Deus, porque Deus é amor. Deus é o próprio amor. Temos que amar o próximo, sendo eles nossos familiares, amigos, irmãos, pessoas da igreja, pessoas da sociedade, e pedindo forças a Deus. Porque nós sabemos que não é fácil amar. Não é fácil eu olhar para o Vitor e amar o Vitor. Porque o Vitor é diferente de mim. O Vitor não gosta das mesmas coisas que eu. O Vitor não torce para o mesmo time que eu. Ele não gosta das mesmas músicas. O Vitor magoou o meu coração. Gente, eu estou falando do Vitor, mas cada um sabe de si. Eu estou falando de mim. É muito difícil você olhar para uma pessoa que te fez mal, que te causou dor e que gerou uma mágoa, uma ferida no seu coração, e você perdoar é muito difícil. Eu até usei o exemplo de manhã sobre o meu irmão. Eu tenho um irmão que muita gente já conhece, que se chama Fábio. Ele foi assassinado há 13 anos atrás. E
Eu sei onde moram as pessoas, nós sabemos, a minha família sabe quem são as pessoas. E há um ano passado eu fui chamado para assinar o arquivamento do processo. Tipo assim, a polícia sabe, mas não tem prova, não tinha prova, então não prenderam. E eu tive que assinar. Viveu, morreu, como se nada tivesse acontecido, e as pessoas que fizeram estão soltas. Isso criou uma revolta dentro de mim, uma tristeza, uma indignação. Daí eu descobri que uma das pessoas que fizeram isso com meu irmão virou pastor, se converteu, está servindo ao Senhor Jesus e trabalha com recuperação de drogados. Deus alcançou ele. O meu amor não chegou nele, mas o amor de Deus chegou nele. Eu nunca fiquei frente a frente com ele. Até mesmo eu fui numa igreja uma vez, e o pastor lá da igreja falou assim: eu conheço esse pastor, é de tal lugar. Eu falei: é esse mesmo. Ele vai vir pregar aqui na minha igreja. Eu falei assim: nossa, quase que eu encontro. Eu não sei qual ia ser a minha reação, o que eu ia sentir. Eu vendo ele pregar sobre o amor de Deus, Deus é amor, e sabendo dentro de mim, matou meu irmão. O nosso coração é assim. Mas Deus está me tratando, Deus tem que me tratar. Deus cuida dele, Deus trata com ele individualmente, e Deus trata comigo. Eu tenho que amar. Eu não tenho que convencer ninguém a amar. É você e Deus, você e eu. Nós temos que buscar o amor de Deus. Tá terminando, irmãos, não dorme não. Amar as pessoas, nós temos que amar mais as pessoas do que as coisas. Não podemos esquecer disso. Temos que buscar sentimentos maduros e resistentes, e isso somente vem de Deus. Por que maduros e resistentes? Por quê? Um amor maduro e resistente e forte resiste às tempestades. Imagina um casamento. Eu nunca casei, nem sei como que é, mas eu acho assim, que quando uma pessoa, um homem e uma mulher de Deus, eles se casam, ali geram um amor. Vai ter lutas, vai ter provas, mas se eles estão firmados em Deus, eles vão buscar ali a solução para os problemas. É um amor resistente, um amor maduro. Eu não imagino um casal lá, briga, daí a mãe vai lá, a filha vai lá e vai pedir para a mãe resolver os problemas. Daí a mãe já entra no meio, já sai aquela briga e já viram. Não, aonde que tem que buscar a solução dos problemas? Em Deus. Aonde eu busco a solução dos meus problemas? Em Deus. Quem me ensina a amar? Deus. E diante de tudo isso que vimos e ouvimos hoje, eu termino dizendo que nós temos que ajudar, ensinar sobre Deus, amar e se compadecer. Mas não é ficar esperando, eu vou ensinar alguém sobre Deus lá fora, esperar Deus mandar alguma pessoa perdida no mundo aí para mim. A Marina manda uns versículos no WhatsApp, toda manhã eu leio, tá, Marina? De vez em quando ela... E aquilo fala muito comigo. Ali ela está me ensinando. Às vezes bate certinho com a situação que eu estou passando. Então é isso, nós temos que ensinar, tanto os de fora como os de dentro. Ajudar tanto os de fora como os de dentro. E nós temos que se compadecer do próximo. Você pode achar assim, nossa, mas está muito repetitiva essa pregação. Irmãos, não está. O Senhor está falando claramente no meu coração que eu tenho que se compadecer. Porque o nosso mundo está mal. E está caminhando para cada vez pior. Se a gente assistir aí os jornais, por mais que o Vitor fala que todos os jornais são manipulados... Se a gente vê tudo o que está acontecendo aqui na nossa realidade, a gente sabe que o mundo está mal. Até às vezes fico pensando assim, será que compensa colocar um filho no mundo? Com tudo isso que está acontecendo? Mas Deus, Ele cuida dos seus. Ele ama os seus.
E Ele nos prepara para levar o seu amor a outras pessoas. Não podemos ficar como espectadores desse mundo tão mal. Nós temos que amar. Amar. Tá? E agora, para fechar de vez, eu vou terminar a história da cigarra e da formiga. Lembra? Quem lembra, levanta a mão. Nossa, quem lembra da história que eu comecei a contar no começo? Tá, a formiga lá, prudente, trabalhando, carregando a comidinha nas costas. E a cigarra lá, só... Um belo dia, o inverno chegou. E o que aconteceu? A formiga entrou para sua casa e pum, fechou a porta. E a cigarra ficou lá fora. O seu violãozinho ficou duro de gelo. O microfoninho ficou duro de gelo. Não tinha mais como ela cantar. E o que aconteceu? Na minha história, a que eu inventei, a formiga que estava lá quentinha, em vez dela ficar lá na casa dela falando assim, Ihu, eu quero que ela morra, porque ela ficou cantando enquanto eu estava trabalhando, agora ela vai morrer de fome e de frio. Não, o que a formiga fez na minha história? Ela foi lá, vestiu a sua roupinha de lã bem quentinha, abriu a portinha, olhou para um lado e para o outro e viu a cigarra toda triste lá, morrendo de frio. E o que ela fez? Ela convidou a cigarra a repartir o alimento com ela e se aquecer. Mas o principal, ela não julgou a cigarra. Ela não falou assim, tá vendo? Por que você ficou lá cantando enquanto eu estava trabalhando? Será que eu deixo você entrar? Não, ela abriu e convidou. Vem. Ela amou a cigarra. E ela repartiu o que ela tinha. É isso que Deus tem para mim e para você. Nós temos que amar e repartir aquilo que nós temos, sem julgar. Você não ora, então a bênção que Deus me deu eu não vou repartir com você. Nós temos que ser um povo unido, se unir. Amanhã você pode esquecer dessa palavra, mas eu peço que o Espírito Santo de Deus não deixe você esquecer, para que para mim e para você, para que nós possamos amar cada vez mais. Amar cada vez mais. Mesmo sendo difícil, amar cada vez mais. Porque um dia nós estaremos lá, no reino do amor. Irmãos, eu não sou uma pessoa romântica não, tá? Eu estou falando muito sobre amor porque é o amor de Deus. E eu quero ir lá, aproveitar desse amor, e eu quero aproveitar junto com todos vocês. E eu gostaria de orar, mas de uma forma diferente. Eu gostaria que todos que pudessem, porque aqui é a casa de Deus, aqui é o altar de Deus, todos que pudessem, viessem aqui à frente e dessem as suas mãos. Vamos fazer um clamor ao Senhor, para que Ele derrame cada vez mais o seu amor sobre mim e sobre você, e para que nós possamos levar esse amor a outras pessoas. Quem puder, irmão, se você não puder, pode ficar aí no seu banco, que Deus vai te responder e vai falar com você da mesma forma. Mas quem puder, vem à frente. Vamos nos unir e pedir esse amor ao Senhor. Vamos fazer uma corrente. Nós se juntamos para assistir futebol, nós se juntamos para ver um filme, nós se juntamos para tantas coisas, e nós temos que se juntar para buscar o Senhor. Amém? Vamos dar as mãos. E eu gostaria que você não ficasse olhando, ouvindo a minha oração. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e clamasse ao Senhor. Clamar é você orar, você pedir. Imagina o Senhor Jesus aí na sua frente. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, olha para o seu povo, Senhor, aqui no seu altar, Pai. Nós estamos clamando, Senhor, e pedindo mais o seu amor, Senhor. Olha para o nosso coração, Senhor, e nos perdoa, Senhor amado. Nos perdoa, Senhor, por tantas vezes, Senhor, temos negado o seu amor.
Nos perdoa, Senhor, por tantas vezes, Senhor, pelos julgamentos, Senhor, que fizemos, Senhor, por tudo aquilo que nós não repartimos, Pai. Em nome de Jesus, tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Toca-nos, Pai, nos enche com o seu amor, com a sua compaixão. Ensina-nos, Senhor, a amar o nosso próximo, Senhor amado. Em nome de Jesus, olha para a tua igreja, Senhor. Transforma essa igreja, Senhor. Transforma o seu povo, Senhor amado. Que essa igreja seja reconhecida como a igreja do amor, Pai. Que muitos venham até aqui, Senhor, para receber do seu amor, Pai. Que eles sejam tocados pelo teu Espírito Santo. Que a tua restauração, que o teu poder, que a tua vida verdadeira possa chegar, Senhor, a cada vida aqui, Senhor amado, e que eles possam levar, Senhor, desse teu amor, da tua salvação a outras pessoas, Senhor. Nós clamamos a ti, Senhor amado, porque nós precisamos de ti. Nós precisamos do seu amor, Senhor amado. Em nome de Jesus nós te agradecemos por tudo, Senhor amado. Fortalece o teu povo, Senhor, não só neste dia, mas em todos os dias que o Senhor der a cada um de nós, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é lindo, porque o Senhor é perfeito e porque o Senhor está aqui com cada um de nós, Pai. O Senhor nos escolheu para algo importante, Deus. Não importa, Senhor, quem somos, importa quem o Senhor é para nós, Pai. Em nome de Jesus, nós te amamos, Senhor, e nós queremos receber mais o seu amor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.